vocês de volta com mais uma aula de função quadrática. Tá? Aquela função tipicamente dada pela lei de formação y em função de x, que é igual a x quadrado mais bx mais c. Bom, galera, essa é a função que é o motivo do estudo agora. E aí, eu falei na aula passada, mencionei na aula passada, na parte, principalmente lá na parte de formação de gráfico e lei de formação, com a lei de formação e a composição do gráfico dessa função, que essencialmente você tem dois tipos de parábola que são os gráficos dessa função. Quando A é positivo e quando o coeficiente A, gente, é negativo. O coeficiente A é o coeficiente líder ou o coeficiente dominante. Ele tem que ser diferente de zero, então ele pode ser positivo ou negativo. No caso dele positivo, gente, a parábola é aquele caso de concavidade voltada para cima, né? O pessoal até brinca, tem parecendo uma carinha feliz, né? E aqui, quando é negativo, carinha triste, que é a concavidade, abertura da parábola voltada para baixo. Então, e normalmente, o que eu sempre gosto de mencionar bastante, pessoal, é o seguinte: entre os casos que mais ocorrem, normalmente está bem mais relacionados a esse aqui. Em decorrência, principalmente do pessoal da física, normalmente do lançamento oblíquo, a trajetória, né, de um objeto em lançamento oblíquo, obedece justamente a posição, né, a posição dela é dada, normalmente mapeado ou simulado por uma função do segundo grau, por causa do movimento uniformemente variado. E essa trajetória, sendo uma parábola, ela é de concavidade voltada para baixo, como um esguicho d'água, por exemplo, numa mangueira, né, aquela curva que a água projeta, né, que você consegue enxergar a água fazendo aquilo, uma curva parabólica, é uma parábola. É parábola se desconsiderar uma série de efeitos dissipativos, mas aquilo é muito próximo realmente a uma parábola, né? Então é isso, moçada. Nos casos aí em questão, nós temos realmente, como eu falei, os dois casos. O primeiro com A positivo, a parábola de concavidade para cima, e aí, moçada, você tem o seguinte: a função ela é decrescente, até alcançar aqui o x do vértice, depois ela passa a ser crescente. Então ela tem valor mínimo, e o ponto de mínimo, que é o x do vértice, e o valor mínimo da função é o y do vértice. Não nos esqueçamos que o cálculo desse x do vértice, pessoal, é dado por menos b sobre 2a, né? E o y do vértice, pessoal, você pode obter de duas maneiras. Ou você aplica o valor do x do vértice na função, vocês colocam aqui no lugar do x o valor do x do vértice depois de obtido, ou então você calcula ele por meio de menos delta sobre 4a. Isso é importante, tem que deparar essas duas formas, né? Eu costumo recomendar aos meus alunos, indicar para eles ter sempre em mente a fórmula do x do vértice. Até porque, pessoal, o x do vértice, você pode observar que ele é exatamente o ponto médio entre as raízes. Então, eventualmente, uma forma alternativa de cálculo x do vértice é a média aritmética entre as raízes. Você pode pegar as raízes, somar e dividir por 2. Né? Obtido o x do vértice, substitua na fórmula, se você não tiver segurança dessa expressão aqui. Alguns confundem ela. Outro aspecto interessante, talvez para fazer essa retomada inicial, é que aqui o intercepto do eixo y é sempre o coeficiente c, coeficiente dependente. Bom, o segundo caso, conforme eu mencionei, é justamente com a concavidade para baixo. Pelo meu ponto de vista, é pessoal, né? Ele é bem empírico mesmo, é só prática mesmo do cotidiano aí, de que é o caso que mais ocorre. Então você tem um ponto inicial aqui, que é justamente esse intercepto, como se fosse um lançamento. Então, um objeto, normalmente lançamento oblíquo, por exemplo, em cima de um edifício, nós já resolvemos questões parecidas com essa aí, ele sobe, alcança uma altura que máxima, um valor máximo da função, então a função é crescente e depois decrescente. Se nós considerarmos x pertencente aos reais, né, na verdade ele é crescente até o x do vértice, depois decrescente. É lógico que uma boa parte da aplicação dos problemas costuma se considerar o x positivo, que normalmente esse x aqui ou é uma posição, a distância do movimento do objeto na horizontal, ou o x às vezes na física é tempo, então tempo positivo. Então é muito comum se usar o x sendo positivo. Então normalmente você pega essa parte, esse pedaço, esse ramo da parábola aqui, no primeiro quadrante. Então isso é bem comum mesmo. Então, para mim, né,
como eu disse, meu ponto de vista aí é de que é o caso que mais ocorra. Vale tudo do mesmo jeito, conforme eu disse anteriormente. O x do vértice está bem no meio entre as raízes. As fórmulas do x do vértice e y do vértice tem que, né, dar um jeito de decorar ela. Então, concavidade para cima e concavidade para baixo. Concavidade para baixo, nós temos situação em que você tem o valor máximo da função. Não se esqueçam disso. Retomem, refaçam e, né, normalmente é bacana para vocês. E aí, galera, é o seguinte, uma coisa que é muito comum, o pessoal sempre pergunta, costuma me abordar nas aulas, até eu não sei, normalmente quando ele está pedindo x ou y no vértice. Galera, você tem que ir no problema, você tem que interpretar o problema. Normalmente, quando o pessoal pede o y no vértice, ele está pedindo o maior valor possível para a função, e você tem que entender que o valor da função às vezes é o preço, é o lucro, é a altura, e assim por diante. O x, quando ele quer o x do vértice, normalmente o x está associado de repente a tempo, a um número de objetos que estão sendo vendidos e assim por diante. Então é a condição tal que a função assuma o seu valor máximo. Aí você tem que interpretar o probleminha mesmo, não tem outro jeito. Para que nós conectemos, para que a gente possa se conectar com essas situações, eu separei dois probleminhas aqui bem legais inicialmente, justamente para fazer uso dessas expressões e justamente nos linkarmos a isso aí, né? A gente se ligar nisso, beleza? Então o primeiro problema, pessoal, é justamente um problema do Enem, né? É justamente o problema do Enem. Bom, pessoal, eu estou gravando aqui agora bem pela manhã, são 6 horas da manhã, meu café. Vocês me dão licença aí, né? Quebrar um pouco o gelo aí. Aí tá aí o problema, ó. Quem quiser, eu acho bacana recomendar sempre. Faça um print, né, da tela, pode printar ele antes, ou pode ir lá, no caso, o pessoal aí da plataforma EAD, vai ter lá essa aula, né, no PDF desses slides, olhar antes, dar uma olhadinha antes, é bacana, para que depois você, né, veja a aula, veja a solução, tentar fazer, gente, fazer os exercícios. Essa parte é bem importante. Mas olha só, a questão do Enem diz o seguinte: uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido, gente, é dado por aquela expressão. Observem bem, gente. Pensem comigo aqui, ó. O lucro em função de x é dado por menos x² mais 12x menos 20. Então, esse é o lucro. Observe que essa sentença, essa expressão, pessoal, é exatamente a mesma que eu acabei de apagar aqui. Ó. Y em função de x é igual a x² mais bx mais o coeficiente c. Faça um paralelo e vocês vão ver que a é igual a menos 1, então A é negativo. Então a situação de máximo ou de mínimo, a situação de máximo, né? O B vale 12 e o C vale menos 20. Pronto, então nós temos caracterizado aí a função. E o Y, pessoal, é o lucro. Então, por exemplo, se o cara quiser o lucro máximo obtido por essa empresa numa situação como essa, ele vai pedir o quê? O Y no vértice. Se ele falar ele quer o lucro máximo, ele vai pedir o Y no vértice, lá, o lucro. Agora, se ele pedir, por exemplo, no problema, a quantidade de bonés para que o lucro seja máximo, a quantidade de bonés no pacote é X, então ele vai pedir o X do vértice. Vamos lá, onde X representa a quantidade de bonés contido no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo o lucro máximo. Opa, beleza, então ele quer obter o lucro máximo. Para obter um lucro máximo, para que esse lucro máximo seja obtido, nas vendas, os pacotes devem conter que quantidade de bonés? Gente, para que o lucro seja máximo, ele quer uma quantidade de bonés, mas a quantidade de bonés é o X. X é a quantidade de bonés. Pessoal, se X é a quantidade de bonés em cada pacote e ele quer o X que faça com que o Y seja máximo, observem lá no que eu falei agora para vocês. Ele quer o X de tal modo que o Y seja máximo. Então, ou seja, nesse caso aqui o Y é justamente o lucro. Então, ele quer quem? Para que isso ocorra, ele quer justamente o X do vértice. Esse é o detalhe.
Então ele quer o x do vértice. E o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Tá vendo? Então, moçada, é isso. Você tem que recorrer ao problema e interpretá-lo. Se ele tivesse pedido lucro máximo, então o lucro máximo está no lugar do y. Então, y no vértice. Como ele quer a situação, a condição para que o lucro seja máximo é o x do vértice. Bom, como eu falei para vocês, o coeficiente A é menos 1, o coeficiente B é 12, o coeficiente C é menos 20. Como é menos B, menos 12 sobre 2 vezes o coeficiente A, que vale menos 1. Tá vendo? Então, o x do vértice é menos 12 dividido por menos 2. Olha, galera, menos 12 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, 12 dividido por 2, 6. Então, cada pacote, gente, para que o lucro seja máximo, tem que ter 6 unidades. Pronto, problema resolvido. JR, se ele tivesse pedido qual é o lucro máximo, né, quer dizer, qual é o y no vértice, qual é o lucro máximo, como é que você poderia calcular isso? De duas maneiras, ou calcular menos delta sobre 4a, ou substituir 6 aqui no lugar do x, ó. Também é outra maneira, se ele tivesse pedido o lucro máximo, não foi o caso. Beleza? Então, um problema bem show de bola. Depois, importante dar um print nisso aí, dar uma retomada, galera, problema clássico, problema bem bacana mesmo. Beleza? Então, show de bola. Então, primeiro problema. Nessa situação, observem que remeteu-se a justamente o x do vértice. Esse é o ponto fundamental. Ele pediu o x do vértice. Né? Agora, veja esse problema. Observem bem esse problema muito parecido. Muito parecido. Nem vou apagar aqui, gente. Ó. Inclusive com a mesma, né? A questão da UFT, lá Tocantins. É um problema muito parecido. Ao realizar o estudo de sua produção diária, uma cozinheira que faz e vende pamonhas, descobriu que o lucro, gente, em reais é calculado por essa função aqui. Olha só, gente, essencialmente eu vou trocar os coeficientes aqui, ó. Essa é a verdade. Basicamente, vou trocar os coeficientes. Aqui é 30. E aqui, ó, menos 200. Só aparecendo só um zero ali na frente. Praticamente a mesma coisa. Tá vendo? Onde x é o número de pamonhas feitas e vendidas. Com base nessas informações, é correto afirmar que o lucro... Olha só. Gente, lá naquele outro problema, observe que ele pediu a quantidade de bonés que tinha no pacote, ou seja, ele queria saber o valor de x. Aqui x é a quantidade de pamonhas, né? Quantidade de pamonhas. Mas ele quer saber, gente, quem é o lucro máximo. Se eu quero saber qual é o lucro máximo, eu estou me referindo ao y, né? Então, o valor da função. Então, já que ele quer o lucro máximo, voltemos lá na situação. Olha lá, ó, ele quer saber qual o valor do y, o valor da função, qual o maior valor da função. Nesse caso, obviamente, o que nos remete é justamente ao que, pessoal? Ao x ou ao y no vértice? Ao y no vértice. Então ele quer saber qual é o valor, galera, do y no vértice. Y no vértice, nesse caso, é o que? Valor máximo, nesse caso, do lucro. E aí, galera, você tem duas maneiras de fazer esse probleminha. E eu vou fazer as duas para mostrar para vocês. Eu acho que é importante isso. A primeira, a clássica, né? Y do vértice é dado por menos delta sobre 4A. Bom, observem bem, pessoal, que o valor do A é menos 1, o B é 30 e o C é menos 200. Vou fazer aqui embaixo, ó, um cantinho aqui, eu vou até desligar isso aqui, às vezes bate aqui no meu olho, gente. Vou calcular o valor do delta, rapidinho, ó. Delta, B ao quadrado, ou seja, 30 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A, que é menos 1, não esquece o coeficiente A é menos 1, e o coeficiente C é 200. Pessoal, observe bem que eu estou calculando 900, menos com menos dá mais, 900 mais 800, é isso mesmo? Tá certinho, 900 mais 800, 1.700.
Tá lá, ó, galera. 1.700. Eu vou conferir, hein, galera. Ô, pessoal, peraí um pouquinho, desculpa. Aqui é menos. O coeficiente C é menos. E eu calculei o coeficiente C como sendo mais, positivo. Então, não, é 900 menos com menos. Menos com menos aqui, gente, ó. Menos vezes menos dá mais. Com menos vai ficar menos, né? Então, já tinha 3 sinais menos aí. E aí vai ficar menos, né? 900 menos 800 dá 100. Então, o y, o delta, né, vale 100. Nesse caso, pessoal, dito isso, menos delta menos 100 sobre 4 vezes o coeficiente menos 1. Pessoal, menos 100 dividido por menos 4, o valor do y no vértice é igual a quanto? 25. Então, qual é o lucro máximo que essa pessoa pode obter? R$25. Então, esse aqui é o lucro máximo. E aí, o problema está resolvido, letra D de dado. Tá vendo? Então, observem bem. Obtive o lucro máximo a partir do y no vértice, dado pela forma menos delta sobre 4a. JR, tem outra maneira? Tem sim. A outra maneira, gente, deixa eu sair aqui, depois você pode dar um print na tela, né? Pode dar uma olhada, isso na solução, pode ir, voltar, né? Não esqueça de cometer aquele errinho ali no início. A outra maneira de se obter, gente, é fazer o seguinte. Olha só. Primeira coisa, nós vamos fazer, né? Vou voltar aqui, vou tirar aqui agora, fica mais fácil pra gente, né? Nós já sabemos a resposta. Cuidado, é uma segunda solução, gente, uma segunda abordagem. Eu normalmente sempre falo para os alunos que é o seguinte, essa segunda solução aqui é aquele caso, o JR, na hora eu me lembrei bem que a fórmula do x do vértice era menos b sobre 2a. Mas fiquei na insegurança, não lembrava se o y do vértice era menos delta sobre 4a, ou era, né? Rolou a insegurança. Se rolou essa insegurança, calcula o x do vértice. O x do vértice, gente, quer dizer a quantidade de pamonhas que seriam vendidas, produzidas e vendidas para que o lucro seja máximo. Menos b, menos 30, sobre 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então a quantidade de pamonhas produzidas e vendidas, gente, terá que ser 15. Quer dizer, ao produzir e vender 15 pamonhas, seu lucro será máximo. Aí com isso aqui, como é que você obtém o lucro máximo? Olha, é o y no vértice do mesmo jeito, só que você calcula substituindo o valor aqui na função. Então é menos o quadrado de 15 mais 30 vezes 15 menos 200. Tá, ó. Aqui vai ficar, nessa parte aqui, pessoal, olha só, menos 225. Nessa parte vai ficar 450. Fazendo essa continha, você vai chegar facilmente à conclusão que o y no vértice é igual a R$25 do mesmo jeito, o mesmo valor, não do mesmo jeito, é o mesmo valor que nós obtivemos agora há pouco, utilizando a fórmula. Qual é o jeito mais fácil? Boa pergunta, né? Eu acho que vai variar bastante. Eu gosto sempre de ter isso aqui em mãos, então eu sempre recomendo os meus alunos a não se esquecerem de jeito nenhum dessa forma. E eventualmente até associar aqui o x do vértice é, na verdade, a média aritmética, ou seja, o x do vértice está bem no meio entre as duas raízes. Então você soma as raízes e divide por 2. Ainda para não se correr o risco, galera, de eventualmente esquecer essa formazinha, né? Nós já sabemos que quando você soma x' mais x duas linhas, é menos b sobre a. Tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Quando você substitui aqui, sai aquela fórmula lá. Tá vendo? Então, é uma forma de você pegar e sair associando isso.
uma coisa vai puxando outra, uma coisa vai puxando outra. Então, fica essa a dica de como obter x do vértice e y do vértice. Interprete o problema. Aquele abraço, moçada.